Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E devagarzinho, meus amados, meus queridos, a gente vai retomando, vai levantando. Tenho sofrido muitas retaliações nesses dias. Gente ao meu redor com muita raiva, muita ira, muito ódio, porque eu tô vivendo, minha família tá vivendo. A gente é independente, não precisa ficar todo dia pedindo ajuda. É bom quando a gente consegue ser independente. Se você que está me escutando é uma moça, um rapaz, é jovem, e às vezes a sua mãe, o seu pai falou: "Ô, fulana, me ajuda a dar uma arrumada na casa, me ajuda a arrumar uma cama, me ajuda a lavar um prato." Não diga não, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Eu tenho certeza que eles querem o melhor para vocês. Eu moro na Itália. Para quem não sabe, para quem está ouvindo o canal pela primeira vez, eu moro aqui na Itália. E a gente aqui, eu tenho visto muito, eu vi coisas aqui que eu fico de boca aberta. Moças de 18 anos, 20 anos, 25 anos, que não sabem lavar nem um copo, não sabem fazer nada. Quando eu tinha idade tênere ainda de criança, eu fui tendo que aprender tudo sozinha. Minha mãe ia fazer faxina fora para sustentar eu e minha irmã. E a gente teve que aprender tudo na raça e na coragem. E hoje, depois de tantos e tantos e tantos anos trabalhando também como dona de casa, para mim é uma besteira limpar uma coisa. É tão fácil, é tão simples o raciocínio, né? Por exemplo, eu vou lavar vasilha, eu normalmente recolho os pratos, então, normalmente depois que a gente come seca, né, aquilo que está no prato, aí fica aquela crosta. Normalmente eu dou uma molhada nos pratos, debaixo da torneira eu vou passando, depois eu fecho a torneira, normalmente eu gosto de pegar uma bacinha de plástico, colocar um pouquinho de detergente, a gente usa aqui muito detergente líquido, né? E põe um pouquinho de água, eu vou ensaboando com tanta espuma tudo. Depois eu enxago, emborco tudo. Enquanto aquela água vai escorrendo, eu limpo o fogão, eu limpo a mesa, eu varro o chão. Aquilo ali passa mais uns 10 minutinhos, depois eu conservo as vasilhas, se eu ainda preciso enxugar com um paninho ainda, eu dou uma enxugada. Então é um segmento lógico, né? E você que está aqui me escutando está dizendo: mas por que você está falando de lavar prato? Isso não é um canal que prega a volta do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, chame como você preferir? Sim, mas a gente precisa, meu querido, minha querida, crescer como pessoa. A gente precisa aprender a ouvir os bons conselhos, a gente precisa aprender a ter humildade e a gente precisa aprender a servir. E servir, aprender, ter humildade, tudo isso um dia lá na frente vai trazer um benefício para a sua vida. Eu estou aqui mais ou menos há 11 anos já estão completando aí seus 11 anos que eu moro nesse país. E eu cheguei aqui completamente sozinha, minha mãe, minha irmã, meus amigos, está tudo no Brasil. Vim parar aqui por amor, digamos assim. E quando eu cheguei aqui, a família do meu esposo queria me ensinar tudo. Quase eles queriam me ensinar até como me limpar quando eu vou ao banheiro, né? Para dizer, nesse nível, a coisa era exagerada, realmente. E eu, graças ao Senhor Todo-Poderoso, como eu já cheguei aqui carregada de informação, sei o que é lavar um copo, sei o que é lavar um banheiro, o que é organizar uma casa, dentro da minha condição e dentro do meu conhecimento, eu fui tirando, eu fui cortando e eu fui assumindo o meu domínio, assumindo o meu pequeno reino doméstico. E fui crescendo mais, porque quando a pessoa é predisposta a aprender, desde nova, ela é predisposta, ela vai aprendendo, o cérebro dessa pessoa fica exercitado a querer aprender mais. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Foi onde eu consegui tirar a carteira de motorista num país estrangeiro. Alguém diria: poxa, tirar a carteira de motorista num país estrangeiro? Agradeço ao Senhor que é muito mais fácil aqui do que no Brasil, posso garantir. É quase dado de presente. Tem suas responsabilidades, mas para mim, que vim
de uma tentativa de tirar a carteira no Brasil, uma coisa pesada demais. Cheguei aqui, para mim foi água com açúcar. É bom, significa que é melhor aprender as coisas mais difíceis, mais duras, mais rígidas, e depois quando aparece algo simples para você é mais fácil do que você querer aprender sempre o leve. Vai ser sempre tudo tão difícil. Então agradeço ao Senhor, tirei a carteira, consegui, né, ganhar 2 filhos e consegui crescê-los sozinha. Não tive ninguém na minha casa aqui todo dia limpando, cozinhando, fazendo coisa para mim, né? E o pouco que tive foi porque quiseram vir, não porque eu precisei, porque o Senhor me deu graça. E quando eu ganhei meus filhos, eu não cheguei em casa traumatizada fisicamente e mentalmente, né? Graças ao Senhor foi tudo muito fácil, muito rápido. Eu acredito que Ele me agraciou mesmo, é um milagre. Mas a palavra de Deus diz que não vem nada a nós que nós não possamos suportar. E Ele sabia que se eu, ao ganhar meus filhos, chegasse em casa toda dilacerada, toda costurada, toda cheia de hematoma, mal conseguindo caminhar, toda enfaixada, né, traumatizada, fraca, eu ia ter que depender de pessoas que num amanhã iam me cobrar o favor. E eu tenho essa alegria, né, hoje de saber que o Senhor foi bom para comigo, porque eu tenho aprendido uma coisa, apesar de ser tão difícil de ver, eu tenho aprendido uma coisa. Quando você busca, quando você combate, quando você cresce, quando você luta, quando você faz a sua parte, o Senhor te agracia. Ele não faz com que as coisas fiquem fáceis, mas Ele faz com que você consiga superar os obstáculos com mais otimismo, com mais força, com mais paciência, com uma calma que só dele que vem, não vem de você. É como se Ele te desse uma mãozinha a cada dia, mesmo andando pelo vale da sombra e da morte. E, com tudo isso, por isso passei dias difíceis, porque sendo assim, me desabrochando dentro desse nível de ser independente, aonde eu for no mundo inteiro, de algum modo o Senhor me permitiu ser independente, sei fazer tudo que eu preciso fazer para a minha vida, eu nunca passo aperto, e o que eu preciso aprender, eu tenho essa paciência, porque o Senhor me a deu, e eu vou conseguindo aos pouquinhos crescer em tudo que eu toco. Eu posso dizer que de algum modo eu tenho prosperado em tudo. Não tenho dinheiro, não sou rica, estou devendo uma visita há 5 anos à minha família tão amada no Brasil, em Belo Horizonte, não consigo, mas ainda assim tenho crescido porque o Senhor me tem consolado. Não sou uma pessoa que está em depressão, que está aqui arrancando os cabelos, chorando por todos os cantos, engordando igual uma louca, porque está comendo igual uma louca, mas eu tenho recebido também a graça de ter o autocontrole que vem do Espírito Santo, são os frutos. E tudo isso, todo esse complexo que eu estou falando aqui, faz com que outras pessoas, infelizmente, muito próximas de mim, me invejem muito. É a realidade. Ficam com ódio, ficam com raiva, porque eu não estou ali perto delas, pedindo ajuda a elas, pedindo para elas, me ajuda a cuidar do menino, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Como que faz que sabe o quê? E me vem saindo, entrando, voltando, resolvendo minha vida, sempre caminhando. Se eu estou em casa, porta fechada, quietinha, fazendo minhas coisas. Quando vem aqui, nunca me vem de perna pro alto, né, coçando o pé, digamos assim, para não entrar na parte vulgar aqui. Coçando o pé, me vem sempre com uma coisa na mão, uma vassoura, um prato, um pano, sempre fazendo alguma coisa. Isso vai corroendo o ímpio. Isso vai corroendo. É onde essas pessoas começam a ficar com muito ódio de mim, muita raiva, muita ira, mas com uma ira que eu vejo nos olhos, e foi o que eu vi esses dias. E isso resultou num acidente de carro. No último domingo, nós tivemos um acidente de carro. Meu menino de 6 anos estava dentro desse carro. Nós tínhamos passado um dia fora. A gente estava eu, eram 3 carros, né, com parentes que vieram de fora, e a gente passeou o dia inteiro. Meu carro tinha acabado de chegar da oficina uns 10 dias atrás, a gente passou 15 dias com esse carro na oficina, gastamos um dinheiro que a gente não podia, e foi uma luta, esse dinheiro que meu marido tinha conservado no banco
A gente podia ter usado ele para arrumar a nossa casa, que agora chega o inverno, eu estou com a casa bem mofada nos quartos. A gente está precisando preparar a casa para o inverno. A gente não pôde canalizar esse dinheiro, podia até conservar para conseguir, quem sabe, finalmente voltar ao Brasil. Mas amém, a gente canalizou para consertar o carro, foram 15 dias de muita luta. O carro ficou pronto, finalmente ficou pronto, buscamos o carro, ainda estava com defeito, voltou de novo para a oficina, mais 2 dias de oficina. Voltou de novo, mais 2 dias, e finalmente, depois de tanto sacrifício, eu tendo que trabalhar a pé, né, e foi muita luta mesmo, é muita luta, o carro ficou pronto, mas 10, 15 dias depois que passou todo esse sufoco, o carro foi batido numa árvore. Nós passamos um domingo maravilhoso, maravilhoso não tanto, porque a gente tinha alguns projetos, infelizmente não deu tudo certo, mas no final ficou bom a situação, a gente passeou com esses primos, parentes que vieram de longe, que nos estimam. E nós combinamos de depois terminar a noite numa pizzaria da família. E meu marido falou, vamos passar em casa para guardar as sacolas, que a gente passou no centro comercial, compramos umas coisinhas. Meu marido cismou que queria passar em casa, que tem essa fixação. E estava fazendo frio, mudou o tempo da água pro vinho. Aqui nós estamos no verão, mas estava fazendo um frio, parecia outono. Eu falei, tá bom. Então nós subimos, né? Eu moro no 4º andar. Eu olhei assim, vi que já era umas 8. Falei, vou jogar água no corpo, porque pelo menos eu já tô pronta. E quando a gente voltar é só os meninos. E pá de cá, pá de lá. Eu já estava terminando, meu marido, eu vou descer para a garagem com os meninos e te espero lá. Eu, bem, ok. E nessa história toda, ele estacionou o carro na porta da garagem e é uma descida, ou uma subida, chama como quiser. E pôs o menino no carro, estava com 2 portas abertas, pôs o menino de 6 anos, né? Peraí que agora a gente vai. E virou assim, saiu caminhando assim, muito perto, foi tudo muito rápido, para pegar uma sacola de lixo para ver o que era, e eu cheguei assim da varanda, apoiei, só para entender onde é que ele estava, se estava na parte de cima ou de baixo da rua, estava lá embaixo, eu não terminei de ver, o carro desce. Meu menino deu uma louca nele, coisa que ele nunca fez, desceu o freio à mão e o carro desceu com esse menino. A nossa alegria é que tinha uma árvore no meio, senão esse carro tinha caído de uma pendência de uns 30, 40 centímetros de novo, e ali a gente ia estar na berlinda, né? Ou esse carro ia descer e cair numa ribanceira que tem mais ou menos uns 12 metros mais avante, tem uma pequena ribanceira, e ali ele ia descer, ia bater feio, ia ter perda total do carro, com certeza. Não é uma ribanceira daquelas que... Mas é uma pequena pendência, mas é um buraco que podia fazer o carro até capotar. Ou esse carro ia parar nesse local, quando tem uma planura, né? Poderia parar. Esse carro também podia continuar descendo a rua, porque tem a rua descida, e bater mais lá embaixo, uns 30 metros depois, no murinho de concreto. O menino ia machucar, porque o menino pulou do carro, o carro em movimento. Ele pulou do carro assim que o carro bateu na árvore, ele pulou, assustado, desapareceu, subiu as escadas correndo, chorando. Foi um choque, mas tá bem, deu só um galo na cabeça, bem pequenininho, nada de... Foi só um arranhão mesmo. Mas o carro ficou bem danejado na frente, nós vamos ter que trocar o capô, e ainda não conseguiu abrir porque travou tudo, a gente não sabe nem como é que tá dentro, parece que o motor tá funcionando, porque meu marido conseguiu trazer o carro para dentro da garagem ligado. Mas enfim, amados, eu tenho passado esses dias com muito ódio. Tem uma pessoa com muito ódio de nós, não só de mim, da minha outra cunhada que veio de fora. E a gente tem observado esses dias todos, que a gente saiu, passeou, né? 10 dias bons a gente passou. E eu observei a raiva, a ira nos olhos, a cólera, né? E ali a gente vê, meus amados, não é praga, não é olho gordo, não. Mas a Bíblia fala, meus queridos, que a nossa boca tem que ser para abençoar. Porque a boca pode abençoar ou amaldiçoar. Aí você que está me ouvindo fala, não, Ana, mas eu sou cristã, nenhum mal cai sobre mim. Realmente...
Em fato, na vida minha, em minha, Ana Paula, não aconteceu nada, não estava comigo o carro, nada, mas caiu sobre o meu esposo, porque a vida dele, infelizmente, ainda não está debaixo da proteção do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não existe aquela proteção total. Alguma vez alguém disse, eu não sei se isso é verdade, mas não duvido, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, ok? Significa que se eu tenho um anjo do Senhor que acampa ao meu redor, ele quase que como que me protege. Então, é um anjo protetor. Até aqui, vá bem, é justo. E diz que Satanás, ao nosso derredor, ruge como um leão, procurando uma brecha para poder entrar. Quer dizer, quem dá a brecha não é o anjo que está ao meu derredor, mas sou eu. Se eu dou uma brecha para Satanás, ele entra. E se Satanás entra, ele vem para roubar, matar e destruir. Ok? Mas a Ana Paula tem um anjo do Senhor que está ao meu redor, que me guarda. Tem um Espírito Santo que me protege, que me guia, que me dá as instruções, etc. Ok? Mas o ímpio, infelizmente, todo aquele que não é salvo em Cristo e reconhece essa salvação e realmente entrega a sua vida para Cristo, é considerado ímpio. Às vezes a gente fala a palavra ímpia, soa perverso, soa uma coisa tão pesada, repugnante, mas ímpio, na realidade, é o contrário da palavra pio. E se você olhar no dicionário, a palavra pio significa santo, separado. Por isso que falam Pio X, Pio XI, chamam alguns padres aí de Pio, porque é santo na cabeça dos católicos. E a palavra ímpio é o contrário, é o que não é santo, que não é separado, quer dizer, está no mundo ao léu do mundo, das suas próprias ações. Porque o Senhor, na sua misericórdia, no seu poder, na sua glória e na sua justiça, Ele não interfere nas escolhas. Ele não interfere no teu coração. O Senhor, eu não gosto muito de dizer assim, mas ele dá só para a gente entender como que é o Deus Todo-Poderoso, ele é um grande galanteador. Ele nos atrai com seu amor, ele nos atrai. Quer dizer, é como se todos os dias ele se declarasse para você. Uma pessoa apaixonada por outra pessoa, uma pessoa que ama outra pessoa, ela começa a galantear, a cortejar, a rodear, a se declarar, a fazer de tudo para conquistar o seu amor. Agora, se tal pessoa vai ser conquistada ou não, depende do coração. Quantos e quantos já disseram, nossa, tem aquele rapaz, ele gosta tanto de mim, ele é tão bom, ele é bonito, não tem um defeito nele, mas eu não consigo gostar dele e eu não entendo por quê. Tem mulheres que dizem assim, tem homens que falam também. Essa mulher é tão boa, tem um coração tão gentil, tão doce, é uma pessoa trabalhadora, honesta, e solta a lista de qualidade, é bonita, gentil, é bela perfumada, é uma rosa, mas não sei por que não consigo gostar dela. Eu gosto da outra, ou não gosto de nenhuma, ou não consigo gostar de nenhuma. Assim acontece com o ser humano ímpio. O Senhor muitas das vezes vai ali, vai rodeando, todos os dias da sua vida. Ele vai estar sempre ali. Mas você, infelizmente, não gosta, não aceita, não quer. Você acaba amando mais você mesmo, os seus desejos, as suas vontades, as suas concupiscências do que ele. E ele então não vai arrancar teu coração e mudar manualmente pela força do seu poder. Mas ele nos deixa. Porém, tem uma coisa, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, aquele que pertence a ele, mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento que eles vão ouvir a voz dele, vão vir. Isso aconteceu comigo, talvez com você. Quantos anos para mim chegar no ponto que eu estou agora? Quanta metamorfose aconteceu. Não é modificação, não, foi metamorfose mesmo. Eu fui transformada num novo homem. O homem do pecado ficou para trás. Sou nova criatura. E tenho sido transformada todos os dias. Porque eu ainda tenho sentimentos ruins dentro de mim. Eu ainda tenho muita incontentação. Eu ainda tenho sentimentos, talvez até de inveja eu tive esses dias, talvez, não sei. Fiquei muito na dúvida.
Porque chegou num ponto de certas coisas que a gente não consegue discernir 100%, mas será, não será, por causa disso, então eu peço perdão, talvez, ou é incontentação, ou é inveja, algum orgulho, não sei, quantos sentimentos a gente tem. A gente precisa aprender, meus amados, a colocar a cara, abrir o coração e falar, olha, Senhor, eu acho que eu estou tendo inveja de alguém. Por mais que isso me pareça absurdo, pode parecer a coisa mais absurda. Certa vez, uma amada irmã contou para mim uma coisa. Se ela estiver ouvindo, ela sabe quem que ela é. A gente conversando, e ela conversava com uma amiga que é muito feliz no casamento. Essa amiga dela, parece que foi aniversário dela, não sei o que aconteceu, que o marido deu um presente para ela. Se eu ainda me lembro mais ou menos a história, que eu para lembrar a história eu sou difícil. Mas eu sei que esse marido deu um presente, foi muito romântico com ela. E essa amiga veio, olha só o que meu marido me deu, não sei o quê. E ela deu uma risada, é sim, que legal, oi tal, não sei o quê. Depois conversando comigo, ela falou, Ana, me deu um sentimento tão ruim depois, porque eu fiquei pensando, poxa, meu marido não me trata assim. Eu também queria que meu marido me tratasse assim. Eu fiquei quase que com raiva da minha outra amiga. Não cheguei a ficar com raiva, mas eu fiquei indignada. Será que eu fiquei com inveja? Aí eu conversando com ela, falei, sabe que eu também vira e mexe, tenho certos sentimentos do gênero. Mas aí, meus amados, a gente volta em Romanos, capítulo 8, que tem sido uma passagem da palavra que tem sido tão enfatizada na minha vida nos últimos dias, quando Paulo diz, faço o que não quero, o que eu quero eu não faço. Pobre, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo do pecado? Você depois vai ler Romanos capítulo 8, que é melhor do que a Ana Paula falando. Então, a gente precisa aprender a colocar a cara, a gente precisa entender, a gente precisa se autodiagnosticar. Você precisa aprender a se autodiagnosticar. Porque mano a mano que você consegue, discernindo o seu caráter, você consegue identificar os pontos fracos e é onde você vai mudando tudo aos poucos. É claro, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, disse o nosso Salvador. Então é todo um complexo de tanta coisa que a gente vive todos os dias, amados. Eu vou dizer uma coisa, viver nesse mundo não é fácil. Nunca foi simples, nunca foi fácil. É uma constante, é uma luta, é uma guerra constante. Mas a gente precisa, meu querido e minha querida, ter a esperança no nosso Salvador, porque Ele é poderoso para terminar, para completar a obra que Ele começou em nós. E com tudo isso, com esse bate-papo, ontem eu estava em lágrimas, cheguei a falar com alguns irmãos que eu acho que eu estava em depressão. Realmente ontem, já desde o domingo, eu só chorava por causa do acidente. Meu marido, aí alguns irmãos até oraram por mim, porque na hora que a gente não consegue, é bom ter alguém que faça por nós, e foi o que aconteceu, e eu acredito que tem realmente pessoas que com amor oram por mim, intercedem não só pela minha vida, mas conseguiram enxergar o espírito do que é ser irmão em Cristo. É quando a gente realmente se importa, é quando a gente realmente pensa no próximo. E isso faz efeito. Muito pode a oração do justo na sua eficácia. E nessa história toda, deu mais ou menos 6, 7 horas da noite, eu consegui apoiar na varandinha da minha casa e consegui soltar as primeiras palavras de oração. Eu pedi perdão ao Senhor se eu estava em pecado por não ter buscado Ele naquele dia. E coloquei, desabafei, chorei muito na presença dele ali uns 20, 30 minutinhos. Derramei as minhas lágrimas nos pés do Altíssimo e pedi a ele para trazer a solução, porque realmente, meus irmãos, a gente está passando por uma fase na Itália de crise também. O mundo está em crise, é claro. Tenho visto gente que parece que não está em crise, mas nós estamos. E não é fácil. Sabe, tirar dinheiro que você não tem, trabalhar debaixo do sol, porque meu marido literalmente trabalha debaixo do sol. Ele é eletricista, ele sobe nos tetos das casas, ele monta ar-condicionado, carrega que troço pesado nas costas. Tem dia que chega em casa todo arranhado, todo suado, chega com aquela cara de poeira, que ele é branco, então assim ele fica meio marrom, não sei que cor, ruge,
de poeira, de sujeira, né? Sai aquele caldo preto quando vai tomar seu banho. Então a gente trabalhar com sacrifício para pegar o dinheiro e entregar, porque o inimigo veio para devorar, porque a vida dele, infelizmente, ainda não está debaixo das asas da proteção do Altíssimo. Porque uma coisa eu posso ter certeza, se meu marido tivesse convertido verdadeiramente, o Espírito Santo teria dado a ele um toque, ó, não deixa o menino no carro não. Porque assim ele faz conosco, amados. O Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos guia. Ele é a luz, ele é a lâmpada da nossa vida. Ele nos estimula a entender, nos dá discernimento. Faz a gente sentir no coração. Eu senti no meu coração esses dias, vendo o ódio, a raiva de uma pessoa muito próxima de mim, porque eu estou passeando com a minha cunhada que veio de fora. E aí a gente via essa outra pessoa com ódio, com raiva nos olhos. Ela olhava assim. Teve um dia que a gente falou, vamos, eu conversando com a filhinha dessa senhora, vamos arrumar. E aí essa mulher, se eu tiver um carro, eu vou. E o carro dela estava estacionado ali, na porta dela. Eu falei, mas olha que seu carro está aqui. Aí ela já mudou de assunto, começou a xingar meus meninos, porque meus meninos estavam fazendo barulho, porque estavam subindo a escada, e aquela raiva, aquele ódio. E naquele dia eu falei, esse troço não vai ficar barato não. Todo esse divertimento, toda essa cortesia entre eu e minha outra cunhada e etc. Esse trem não vai ficar de graça não. E realmente, o Espírito Santo, ele me trouxe esse divertimento. Mas a gente não consegue entender. Porque a gente sempre pensa, vai pro lado da briga, né? Só que não teve briga. Teve o carro quebrado. Porque o meu marido não tem a cobertura. O anjo do Senhor, ouvindo a história e voltando àquilo que eu lembrei, dizem que enquanto Deus, ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ainda que ela não é salva, ainda que ela não se converteu, está sempre o anjo do Senhor que cuida dessa pessoa. Esse anjo está ali. Mas a partir do momento que Deus abandona essa pessoa ao seu léu, esse anjo sai. Isso foi uma coisa que eu ouvi, amados. Não está na Bíblia. Eu nunca vi isso na Bíblia. E os irmãos que me conhecem sabem que eu não quero falar nada que eu não vejo em Bíblia. Mas olha a lógica. Isso explica muitas mortes violentas de pessoas que... Eu ouvi uma história de um caso no Brasil agora, de uma irmã nossa que falou que o sobrinho dela, esse cara era gay, esse cara casou com outro cara e eles eram felizes e não sei o que, não sei o que. O companheiro, o marido desse cara, ele ia no centro espírita. Chegando no centro espírita, diz que uma entidade baixou, né, no caboclo lá, sei lá, e começou a falar, eu sou o seu ex-marido, porque esse homem, que era gay, já fora casado, tinha um namorado, esse namorado se suicidou. Então esse cara ia no centro espírita, né, se curou daquele grande amor até então, casou com um sobrinho da nossa irmã, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, esse cara baixa e fala, não, que eu me matei, mas eu tô no paraíso. Olha só como é que Satanás é sujo. E olha só essa história como é pesada. Que eu me matei, mas eu tô no paraíso, eu sempre te amei, você continua sendo o grande amor da minha vida, você tem que vir pra cá pra ficar comigo. E essa conversa começou a cozinhar. Passaram-se dias, talvez meses. Aí o companheiro desse rapaz se suicida e deixou um bilhetinho dizendo, o grande amor da minha vida tá no ar de lá e no paraíso tá me chamando. Então eu tô indo encontrar com ele, ó, se matou. Imagina onde é que estão, né, amados? Imagina onde é que eles estão. Então, o sobrinho da nossa irmã em Cristo ficou naquela situação, tinha se casado com esse cara, não sei como ele se legalizou, tem agora legalização até para isso, ok? Conversa vai, conversa vem. A família do seu ex-marido, que a gente fica até sem saber como falar, porque é um assunto tão complicado para nossa cabeça que a gente se embrulha, do falecido, aparece do nada, querendo herança, querendo dinheiro, querendo recolher, porque até então tinham abandonado o cara. É gay, não queremos saber, é uma escória, é isso, mas o cara tinha boa condição financeira junto com o companheiro. Morreu, veio o pai, quero. Aí o rapaz falou, olha, o que é de direito dele, que ele construiu, é tudo de vocês, eu não quero nada, mas aquilo que eu tenho eu não posso dar. Mas aí veio a ganância. Eu quero. Para resumir a história, um belo dia esse rapaz tinha um salão de beleza numa zona nobre da cidade onde morava. De manhãzinha, abriu o salão,
casas maravilhosas, pelo que a irmã contou, vilas, né? Tudo de portão, muro alto, rua deserta. Todo mundo sabe que onde mora gente rica, as ruas são sempre desertas, ninguém está caminhando demais. Estamos falando de Brasil. Ele era o telefone com o advogado, conversando. O advogado só escuta ai. Ele não escuta mais nada. A história conta que chegou um homem com um facão, não é com uma faquinha não, com um machado, um facão, um negócio pesado na mão, deu uma facada nas costas dele, enquanto ele ainda falava no telefone. Ele cai no chão, ou vira, não sei o que acontece, esse cara vai e corta a mão dele. Corta! Jack escortador, cortou a mão do cara. A nossa irmã falou, gente, eu não imagino a dor que esse rapaz sentiu. Eu imagino a dor que ele sentiu. Cortou a mão. Esse cara começou a arrastar sangrando no chão. O outro continuou dando facada. Cortou o braço. Parece que chegou a cortar o braço também. Aí uma mulher estava saindo de casa, viu a cena, porque ele foi arrastando no meio da rua, gritando socorro. E o seu assassino, bem devagar, ele estava esfaqueando. Diz a mulher que viu a situação, tentou abrir o portão para tentar ir lá socorrer. Não sei o que deu nessa mulher, que ela ia lá. Eu não ia, porque ia sobrar para ela também. Diz que o portão não abria. Não sei se é um nervosismo, talvez que ela estava, né, a situação. Só sei que quando uma pessoa está numa situação do jeito, nada funciona, né? A porta não abre, a janela não abre, o telefone não funciona, é tudo, parece que se bloca tudo, amado. Parece que se bloqueia tudo. E o cara tão esfaqueado que foi, quietou no chão, o assassino virou e começou a ir embora. Deu 2, 3 passos, o cara geme. Quando o assassino escuta que o cara geme, a mulher lá que talvez já estava ligando para a polícia, sei lá, o cara volta e esfaqueia ele mais ainda, até ver ele completamente morto. Morte cruel, morte terrível. Morreu o primeiro, o segundo e o terceiro. A minha pergunta que eu deixo aqui, será que tinha um anjo do Senhor guardando uma dessas pessoas, ou pelo menos esse último que morreu? Será, meu querido, minha querida? Ou será que esse rapaz já tinha sido entregue de Deus? Quer dizer, o próprio Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Eterno, o Santíssimo, entregou ele nas suas próprias concupiscências, vendo no coração dele que ele ia continuar a vida de gay, no caso, ia arrumar outro namorado, ia vivendo assim. Com tantas outras coisas erradas, é claro, né? Não é só um pecado, são tantos pecados, nós todos somos pecadores. Tudo que está na Bíblia que condena o pecado. Se você ama mais aquilo do que você ama a Deus, ou se predispõe a amar a Deus, esse Deus vê isso, porque ele sabe, a Bíblia fala da onisciência dele, ele te entrega as suas próprias concupiscências. Então, provavelmente não tinha anjo do Senhor guardando. E automaticamente Satanás, que ruge ao derredor, no caso ele já girava próprio ao redor do tudo, veio para matar, roubar e destruir. Nesse caso ele matou e destruiu. Então, meu querido, minha querida, é um perigo não ter a vida nos caminhos do Senhor. É um perigo não ter entregue ainda os seus caminhos no Senhor. Meu esposo ainda não teve essa decisão. Provavelmente você que está me ouvindo, tem muitas pessoas que você ama muito que ainda não entregaram a decisão. Mas a diferença é a seguinte: o Senhor espera. Aqueles que são dele têm o tempo de vir para ele. Ele fala da colheita. A Bíblia é sempre recheada de palavra colheita. E fala do momento em que o fruto amadurece e é recolhido. O trigo é maduro, é recolhido. A uva está pronta, é lançada no largar da ira de Deus. E por aí vai. Quer dizer, cada um de nós tem o nosso momento para se encontrar com o Senhor. Se você tem o nome escrito no livro da vida e ele não foi riscado. Porque o Senhor conhece o teu coração e ele sabe qual é o momento certo que você vai vir para ele. E não é Deus que decide o momento. Eu não acredito que é ele que decide o momento. Porque ele vai te atraindo com amor por toda a tua existência. Até o dia que a ficha cai e você se rende. Você percebe. Você escuta. Finalmente você escuta a voz. A voz é sempre ali. Ele está sempre te rodeando. Mas um momento você vai escutar. E é naquele momento então que você vem. Porque de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Aqueles que o Senhor elegeu, predestinou, escolheu, chamou, ele vai concluir a obra que ele começou.
E é por isso que muitos de nós temos essas histórias, que nós levamos anos e anos e anos para vir para o Senhor. É o meu caso. Fiquei tantos anos dentro de uma igreja, era dele, pertencia a ele, mas vivia caindo. Alguém diria que eu vivia até desviando. Até que chegou o momento, meu querido, minha querida, em que realmente eu decidi do tudo e a minha vida deu certo completamente. E olha, eu digo que é assim. Eu creio, pelo que eu tenho visto, que as coisas vão caminhando nesse nível, nesse jeito. E é maravilhoso ouvir o chamado do Senhor. É maravilhoso porque quando a gente ouve o chamado do Senhor, a nossa vida é transformada. Nosso coração vai realmente entendendo. E o Espírito Santo, a gente vai tendo sensibilidade a ouvir a voz dele. Eu ainda oro para que meu esposo consiga se acertar com o Senhor. Porque essa é a minha esperança. Eu creio que ele tem o nome escrito no livro da vida. E está nas mãos do Senhor o salvar o meu esposo. Enquanto isso, ele vai pagando o preço do carro quebrado, né? E por aí vai, amados. Mas o Senhor está sempre livrando. Porque nós poderíamos ter tido o nosso filhinho de 6 anos muito machucado nessa história. Talvez até morto. Mas o Senhor é poderoso e colocou a mão dele. E olha, ontem eu passei o dia inteiro chorando muito. Eu fiquei no estado de choque tão grande. Na hora eu tive muita calma. Na hora do problema eu desci as escadas com calma. Eu vi tudo. Eu nem olhei o menino. Eu tava assim. Mas depois, com o passar das horas, eu crolei. E não levantei mais. E ontem eu estava numa situação que eu não conseguia orar, não conseguia ler Bíblia, não queria ouvir ninguém falando comigo, não tinha vontade de fazer nada. Eu sentava na cama, ficava olhando por nada, levantava da cama, sentava no sofá, levantava do sofá, caminhava pela casa. Depois eu falei, não, eu vou dar uma limpada na casa, pelo menos eu preciso botar ordem nisso. E o tempo foi passando, depois com muito tempo eu consegui falar escrito com alguns irmãos, porque a voz não saía, as lágrimas desciam. E aí, à tardinha, veio a força que eu orei, consegui orar, consegui chorar com o Senhor. Passou mais ou menos uma outra hora, meu esposo chegou em casa e falou para mim, olha, amanhã vem o mecânico. É porque meu marido decidiu vender o carro, isso foi o pior. Esse carro de tantos anos que foi o meu anjo de guarda, porque com ele eu tenho liberdade onde eu moro. Eu moro num lugar de difícil acesso, então eu preciso do carro. E com esse carro eu tinha liberdade. Agora eu me senti de novo enclausurada. E foi tanta coisa, tanta coisa. Então, assim, muita coisa junta, né? E aí meu marido chegou em casa e falou, não, amanhã vem o carroceiro, né? E ele vai buscar o carro, ele vai levar o carro, ele vai arrumar o carro. Ele me aconselhou, não adianta eu querer vender ele agora sim, porque ele vai perder muito valor. Então a gente vai arrumar esse carro. Vamos levar aí até o mês de março do ano que vem, se for o caso. Depois a gente tenta trocar ele num carro novo. Tenta financiar aí, vamos ver como é que a gente faz. E aquilo ali já começou a me levantar de novo. Quer dizer, tem esperança. Depois ele falou, graças a Deus, eu já tenho um monte de serviço para o mês de setembro. Vou ter que começar um apartamento novo. É um bom servicinho, vai dar para cobrir. E já tem um outro serviço aí escalado até o ano que vem também. Meu marido faz painel solar, ele monta também, ele é eletrotécnico, né? Ele sabe fazer muita coisa nessa área de eletricidade. E ele vai ter que ir fora, vai fazer serviço também. Foi onde ele acalmou, ele me acalmou. A gente se acalmou, a gente entendeu e ele conversou também comigo, falou, eu tenho que ser mais quieto, eu tenho que ser mais discreto, eu não posso dar muita confidência para minha família de um modo geral, porque ele percebeu, sabe, meus irmãos, que o fato dele estar sempre ali rodeando todo mundo, em vez de ser bênção, está trazendo uma certa maldição, né, problema para a nossa vida, porque infelizmente tudo que a gente tem, a gente tende, né, a ser cobiçado. E quando eu falo esse a gente, não estou falando eu, meu esposo, não. Eu falo a gente, nós todos, amados. Você que está aí do outro lado, você está ouvindo, você está se identificando comigo em tanto, porque às vezes é uma roupa nova que você compra. Aí você passa na frente da casa de uma cunhada, de uma tia, de uma irmã. Essa te olha de cima e embaixo, te seca. Ai, que vestido, também quero. Sabe? Às vezes você, meu querido que está me ouvindo, abriu uma atividade, abriu uma empresa, né? Infelizmente, amados, os ímpios, eles têm essa predisposição, né? De com a sua concupiscência, né? Eles danejarem a todos que estão ao seu redor. Mas o Senhor é bom.
o Senhor nos levanta, o Senhor nos consola, o Senhor nos dá a condição de continuar, erguer a cabeça e continuar. A gente está meio ainda baqueado, mas as nossas esperanças se renovam cada dia no Senhor. É onde ele fala, com que há de preocupar com o que você vai comer ou beber amanhã, veja o lírio do campo, nem Salomão no ápice da sua glória se vestiu tão bem com o lírio do campo, que de manhã é belo fresco, à tarde, no dia depois ou na tarde é lançado ao fogo, né? Então, amados, que o Senhor possa nos dar força, nos dar graça, nos dar o amor, que o Espírito Santo continue nos dando fruto, porque é isso que muda tudo. A diferença na vida do cristão é o Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo está em intimidade com você, mais ele te renova, mais você ouve a voz dele. Desculpem. E sabe, a gente vai continuar caminhando pelo vale da sombra e da morte. Isso a gente vai continuar a caminhar, porque Cristo disse, neste mundo tereis aflições. E a aflição é uma coisa pesada, mas ele venceu o mundo. E ele fala que o reino dele não é desta terra. Quando ele veio na terra, ele disse, o meu reino não é deste mundo. E ele intitula o seu reino como o reino dos céus. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. E aqui ele fala para nós, ó. Deixa eu ver aqui sobre o reino dos céus. Se você vê em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, para retirar, né, cancelar a lei. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, porque vai passar, esse céu e essa terra qual nós conhecemos vai passar. O planeta Terra não vai ser completamente dizimado, destruído, mas vai passar o que nós vemos hoje. Essa geografia a qual nós conhecemos, ela vai ser completamente transformada, porque a palavra diz, eis que faço novas todas as coisas, amém? Nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos posto, seja que o dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Olha só, amados, o reino dos céus, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais estarei no reino dos céus. E essa expressão reino dos céus, ela é sentida, ela é escutada, ela é vista várias vezes na Bíblia. Olha só. Aqui é um assunto curioso, mas que não tem muita vazão. Mas se lhe pedissem para lhe explicar o reino dos céus, o que você diria? A maioria de nós acharia mais fácil dizer o que não é o reino do que dizer o que ele é. Alguns simplificariam demais a matéria, dizendo apenas que o reino é a igreja. O assunto, porém, merece uma explicação bem mais completa. A importância deste assunto pode ser percebida pelo fato do Novo Testamento conter mais de 100 referências ao reino. Jesus passou os 3 anos e meio em seu ministério pregando o evangelho do reino. Você vai ver isso lá em Mateus 4, 23. Tudo que ele diz e fez durante esse período de sua vida estava relacionado com o quê? Com o reino. Enquanto narrativas paralelas mostram Jesus falando sobre o reino de Deus. Mateus cita 33 vezes dizendo o reino dos céus. E aqui você vê comigo, lá no Mateus capítulo 13, você vai ver do 44 até os 50 as parábolas. Olha só, a parábola do tesouro escondido. Aí ele começa, o nosso amado Salvador, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido. Depois vem a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Abandona tudo que tem.
E nós morremos para nós mesmos quando a gente descobre o mistério de Cristo, o mistério da salvação, o Espírito Santo, o doce, maravilhoso, glorioso Deus Pai que nós temos. A gente larga esse mundo, a gente morre para esse mundo. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe o peixe por todas as... recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, o que eu quero dizer aqui é que existe o chamado reino dos céus. E a palavra é no plural, a palavra na frase, né? Essa pequena frase, dos céus. E o que é reino? Qual é a definição da palavra reino? Tá? O reino, olha, eu tenho aqui a definição. Eu tô ficando cansada, eu começo a tropeçar nas palavras, me perdoe, mas eu não quero deixar de concluir esse assunto bem. A designação de reino dos céus é bem apropriada. Ela reforça lindamente a explicação que Jesus deu a Pilatos a respeito do seu reino quando disse: o meu reino não é deste mundo. João 18,36. Positivamente, o reino veio do céu, seu governo, suas leis, seu modo de vida e pensamento e de adoração são aqueles do céu. A grande nação da qual santos são cidadãos está agora centrada no céu. Filipenses 3,20. E olha para o céu como seu lar, sua pátria. Olha só que coisa linda, meu amado. A palavra reino, meu amado, minha amada, a palavra reino, ela designa domínio. Reino do rei Arthur, né? Então ele tinha uma área delimitada. Você vê o reino do rei Davi, tinha uma área delimitada. A Inglaterra tem a rainha Elizabeth, então ela tem uma área delimitada dentro da Europa. E se você vai lá na Austrália, ela também é a rainha da Austrália, se eu não me engano. Então o reino, aonde tem um rei, aonde tem a terra dele é domínio dele. E a palavra diz que o nosso amado Senhor, ele é rei do reino dos céus. E a Bíblia fala em Apocalipse: eis que farei novos céus e nova terra. E a terra vai ser o local central do reino. Olha só, Ana, como assim, Ana? O que você está dizendo? Olha só, que está aqui. Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia de onde? Do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, preciosíssima, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui continua: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. Aí começa a dizer aqui como que é essa cidade, a Nova Jerusalém. Tá? Mas aí eu pulo lá no versículo 22 que diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a lâmpada. A sua glória, me perdoe, amados, estou cansada. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Também está lá em Isaías, capítulo 3, 5 a 8, ok?
ou é 35:8, porque eu escrevi aqui meio separado o número 3 do 5. Então, se você quiser saber mais sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, você pode procurar Isaías 3:5-8, ou então, se não achar lá, é Isaías 35:8. Eu acho que é mais para Isaías 35:8. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. O nome de quem? Do Altíssimo vai ser revelado nesse período. Esse nome que nós ainda não conhecemos. É por isso que eu tenho muita paz no meu coração ainda em dizer Jesus e Yeshua, de me referir ao Pai ainda como Deus. Tenho me destrado a procurar me referir a Ele como Pai, como Senhor, como Eterno. Tenho procurado falar ao Filho como Cristo, mas aqui está escrito, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. O nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus, ele vai ser revelado para nós aqui, Apocalipse capítulo 22. Amém? E olha só, o reino de Deus. O reino vai descer dos céus, a cidade da Nova Jerusalém vai ser a sede do governo universal. Eu o chamaria assim, porque fala reino dos céus. Então existe algo adilá da cúpula terrestre. Eu acredito nisso, de todo o meu coração. Creio que não vai ficar limitado só aqui, porque já não é assim. A palavra diz que Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a terra é estrado dos seus pés e Ele está acima, nos céus, no mais elevado céus. Então já existe um reino celestial. E esse reino que está lá, ele não vai simplesmente ser extinguido quando ele descer para a terra na Nova Jerusalém, mas ele vai continuar. E aqui vai ser a sede do seu reino, o trono dele, Deus Pai e do Cordeiro, Jesus Cristo, Deus Filho. Eles vão estar aqui. E a cidade vai estar aqui. E ela vai ser iluminada pela glória deles. Mas isso não extingue dele a condição de continuar reinando em todo o universo, porque ele é o Criador de todas as coisas. E a palavra diz uma coisa, que aonde for o filho, vai também a sua noiva. Nós vamos estar junto com ele para sempre. Significa que se num amanhã eterno, aqui já está falando a Ana Paula, num amanhã eterno, ele sair daqui da terra, do ambiente terrestre e for aos céus, em algum lugar de lá da cúpula terrestre, a gente também vai ter acesso. Porque a Bíblia fala que tudo que o Pai deu a ele, ele dará aos seus. Então quer dizer que nós vamos ter, meus amados, uma perspectiva eterna e nós vamos precisar de uma eternidade inteira sem fim para governar com ele. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. A coisa é muito linda, é uma extensão sem fim, meus queridos. Por isso, eu, Ana Paula, gostaria de destrinchar ainda mais esse assunto, mas nós estamos chegando a 1 hora de áudio. Mas eu só quero dizer para você que está aí do outro lado me ouvindo, tenha força. Se você é jovem, aprenda tudo que você puder, mas principalmente, dê o teu coração no aprendimento, aprendizagem, desculpa, o italiano fala aprendimento, na aprendizagem das Santas Escrituras. Aprenda a palavra, aprenda a ouvir a voz do Senhor, porque Ele está falando sempre dentro do coração daqueles que pertencem a Deus, é Ele quem nos guia. Infelizmente, como eu disse, se meu marido tivesse, o Espírito Santo teria avisado ele, teria dado um alerta, o Senhor ia ter colocado a mão. Mas a gente vai quebrando a cara, né? Enquanto a gente não se acerta com o Senhor, a nossa vida é essa. Mas a gente que está nos caminhos do Senhor, a gente descansa o coração, porque o Senhor é poderoso demais e Ele já nos salvou. E só cabe a nós a gratidão eterna, a alegria, o louvor eterno a esse Deus tão poderoso. Amém? Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado por terem ouvido o áudio, né? É grande, não quero mais ninguém falando que é pequenininho, só um pouquinho, mas também não quero ninguém reclamando que é grande, porque o povo reclama, né?
Mas ouça com paciência, ouça com atenção, porque são palavras que com certeza vão edificar a vida de cada um de vocês, tá bom? Que o Senhor Todo-Poderoso, nosso amado Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, te abençoe, te guarda, te proteja, te dê entendimento, te dê discernimento, te levante, porque a estrada que leva aos céus, ela é curta. E não é fácil de caminhar por ela, mas se você segura nas mãos do Senhor, você consegue passar por todos os obstáculos. Fique na Shalom. A palavra Shalom, ela vai muito além do significado da palavra paz. A palavra paz é um sentimento da alma, é um estado de sentimento. Você está em paz, você está tranquilo. Mas se você procurar pesquisar o significado da palavra Shalom, vai muito além. A palavra Shalom, ela é uma bênção. Ela é uma bênção muito poderosa e profunda. Quando você fala para uma pessoa Shalom, você está desejando para ela não só paz, mas você está desejando que tudo que essa pessoa vier a fazer, venha a ser orientado pela palavra de Deus, dê certo. Que o Senhor coloque os seus anjos em torno dessa pessoa, que o Senhor a cubra de joia. E quando falo de joia, não joia, ouro, prata e tesouro sem fim, mas joias de tesouros do céu, da graça do Senhor, que a Shalom é uma palavra que te deseja tudo de bom e muito mais, que deseja que todos os seus caminhos prosperem, que o Senhor ilumine os seus passos, que Ele te guie com mão poderosa, mão forte, que Ele cuide de você, que Ele zele por você e que você ainda assim seja uma bênção. Que você possa ser testemunho da presença gloriosa do teu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus dos profetas, Deus dos discípulos, dos apóstolos. Aleluia. Então eu te desejo uma Shalom. Amém? Fique em paz. Amém, amém e amém.